Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do curso de massoterapia online e hoje nós vamos falar de efeitos terapêuticos da massagem. Aí a gente vai ver, os efeitos mecânicos, os efeitos fisiológicos e os efeitos psicológicos que a massagem pode proporcionar. Aqui eu vou colocar os efeitos de uma forma geral, considerando qualquer tipo de massagem. Mas aí, dentro de cada efeito, eu vou mencionar qual técnica, qual tipo de massagem proporciona melhor aquele efeito, tá? Então, vamos lá. Então, os efeitos mecânicos. O que são os efeitos mecânicos? São aqueles efeitos que ocorrem mobilização direta. A sua mão está pegando aquela estrutura e fazendo algo diretamente ali, naquele local. E aí a gente tem mobilização direta de quê? Né? De quais estruturas quando a gente aplica massagem? Primeira que está aí na lista é a linfa. Eu falei dela para vocês quando a gente deu a parte de anatomia do sistema linfático. A linfa é aquele líquido extracelular que está dentro dos vasos linfáticos. Então, é o líquido excedente que o corpo drena através do sistema linfático e fica ali nos vasos linfáticos. A gente consegue promover a mobilização direta da linfa quando a gente utiliza a técnica de drenagem linfática manual, que acontece por meio do deslizamento superficial e de técnicas específicas de movimentos semicirculares, movimentos de bombeamento, e aí vocês vão ver isso se vocês fizerem curso separadamente de drenagem linfática manual, tá? Mas saibam que a gente consegue mobilizar a linfa diretamente. Sangue venoso, a gente também consegue mobilizar diretamente, dependendo da massagem, né? Massagens mais vigorosas tem o potencial de aumento do fluxo sanguíneo, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas a gente consegue mobilizar diretamente sangue. A gente, com massagem, com técnicas mais profundas, a gente consegue mobilizar sangue venoso dentro das veias, né, obviamente. Conteúdo intestinal, a gente consegue mobilizar também através daquela técnica que eu mostrei para vocês na aula de anatomia do sistema digestório, onde eu ensinei a localizar o intestino grosso para realizar massagem abdominal para liberação de conteúdo intestinal. Então a gente consegue mobilizar com nossas mãos diretamente o conteúdo intestinal, né, o bolo fecal. Conteúdo de hematomas também. O que acontece? Contusão recente é uma contraindicação para massagem naquela região. Se a gente for lembrar lá, a primeira aula que fala de contraindicação, a contusão é uma contraindicação. Porém, a contusão, o hematoma, ele tem períodos, né? E demora para aquele hematoma sair. Depois que passa a fase aguda, que a pessoa não está com quadro álgico, não está com dor, né, muito exacerbada, a gente consegue mobilizar o conteúdo de hematoma ali naquela região que foi contundida, tá? Mas isso depois que o hematoma já está mais amarelado, já não está tão roxo ou dolorido. E a gente consegue muito, entre aspas, mobilizar diretamente muco. Isso daí é uma polêmica, né? Tem gente que acredita que realmente a gente consegue mobilizar muco com as nossas mãos e outras pessoas não acreditam que a gente consegue. Teoricamente, a gente com manobras de vibração com as nossas mãos, a gente conseguiria mobilizar muco sobre a caixa torácica. Porém, isso ainda é muito incerto. A literatura não mostra uma clareza a respeito disso. Então, vai muito de paciente para paciente, tá? Muco é secreção no pulmão, muco é catarro mesmo. Vamos lá? Então, vamos para os efeitos fisiológicos. Então, a gente falou agora dos efeitos mecânicos, que é o que a gente faz diretamente ali naquele local. Agora, os efeitos fisiológicos, a gente vai falar em cada região o que acontece. Na circulação sanguínea,
que acontece de efeito fisiológico na circulação sanguínea? A gente consegue, dependendo da técnica, aumentar o fluxo sanguíneo e isso promove hiperemia local. Hiperemia é aquela vermelhidão que fica na pele depois de uma massagem. Isso é perfeitamente normal, é esperado que a hiperemia aconteça, dependendo, claro, da intensidade da massagem. Se for uma massagem relaxante, por exemplo, a hiperemia ela não é esperada, né? A gente não quer aumento do fluxo sanguíneo ali naquela região. A gente quer promover o relaxamento. Então, a hiperemia, aquela vermelhidão, acontece devido à vasodilatação, que é o que está mostrando aqui no slide, ó. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aqui é um vaso normal, com a sua luz normal, a luz do vaso, que é esse buraquinho aqui. Aqui é uma vasoconstrição, é quando a luz do vaso está apertadinha, está menor. E aqui é uma vasodilatação. A vasodilatação, a luz do vaso, ó, aumenta. E aí, por ela dilatar, por ela aumentar, passa mais sangue ali naquela região e aí aumenta o fluxo sanguíneo, tá? Então, gente, ó, aqui eu coloquei músculos relaxados favorecem o carreamento do fluxo. O que eu quis dizer com isso? Quando o músculo está tenso, ó, existem vasos que passam dentro do músculo. Vamos supor aqui o vaso passando dentro do músculo. Se o músculo está tenso, está apertado, está apertando esse vaso, está diminuindo a luz desse vaso. Se o músculo está relaxado, está normal, né, está na sua padrão normal de tensão, então ele favorece o melhor carreamento desse fluxo sanguíneo, tá? Então, através do relaxamento muscular também, a gente consegue favorecer a melhora do fluxo sanguíneo. Aumento da pré-carga. O que é a pré-carga? A pré-carga é a quantidade de sangue que chega ao coração. A gente não falou que a gente consegue mobilizar diretamente sangue venoso nas veias? Então, se a gente consegue mobilizar bastante sangue através de massagens mais vigorosas, a gente consegue aumentar a pré-carga, aumentar a quantidade de sangue que chega nesse coração, tá? E aí, aumentando a quantidade de sangue que chega no coração, automaticamente a gente aumenta o aporte de O2, de oxigênio, para o corpo inteiro. Então, na circulação sanguínea são vários efeitos benéficos que acontecem com a massagem. Esse aumento da pré-carga com massagens mais vigorosas se dá principalmente com massagens estimulantes, mais voltadas para os atletas, mais uma vez, tá? Vamos lá. E aí, é por isso que a gente depois, quando a gente for ver a massoterapia aplicada a pacientes hipertensos, a gente vai ver que a gente precisa realmente ter um cuidado com algumas técnicas de massagens em pacientes hipertensos por conta disso, que a gente não quer, né, não espera que aumente a pré-carga, a quantidade de sangue nesse coração, tá bom? Vamos lá. Na circulação linfática, o que acontece? Através do deslizamento superficial, já falei isso no outro slide, né? A gente consegue mobilizar diretamente a linfa, porém a gente só consegue uma mobilização efetiva dessa linfa quando a gente faz a liberação dos linfonodos correspondentes àquela região que você está querendo drenar. Mas isso aí também é mais um conteúdo específico do curso de drenagem, tá? A gente os efeitos aqui deveria estar escrito, na verdade, redução de edema, redução de líquido corporal através da circulação linfática, tá? Vamos lá. Cicatrização. O que acontece com a cicatrização? Que tipo de efeito a gente tem sobre a cicatrização, sobre o processo cicatricial? Primeiro, acontece duas coisas.
mobilização do fluxo sanguíneo para aquela região, facilitando o processo cicatricial, né? E aí esse aumento do fluxo sanguíneo se dá a partir de técnicas mais profundas e vigorosas, que precisam ser realizadas nos tecidos adjacentes à cicatriz, dependendo do estágio que está essa cicatriz, tá? Se for uma cicatriz muito recente, a gente precisa realmente trabalhar no entorno, trabalhar nas regiões adjacentes a essa cicatriz, para que a gente não corra o risco dessa cicatriz, né, romper, abrir. Em alguns momentos isso vai ser natural acontecer, como por exemplo nessa liberação de aderência cicatricial. Quando a gente começa a liberar a cicatriz, quando a cicatriz já está num período não tão agudo, mais posterior à lesão, a gente consegue liberar a cicatriz. Eu vou mostrar isso na prática. E aí é comum dessa cicatriz abrir, é normal dessa cicatriz abrir um pouco, e isso precisa ser avisado ao paciente. Vou dar uma pausa que Caleb tá me chamando, peraí. Gente, então, duas coisas. Quando a cicatriz está aguda, está recente, a gente faz liberação, aumento do fluxo sanguíneo nas regiões adjacentes. Quando a cicatriz já está há mais tempo, a gente faz a liberação da aderência, para que essa cicatriz não fique colada na pele da pessoa e gere limitação de movimento, tá? Mas eu vou mostrar tudo isso melhor na prática. Vamos lá. Ó, aqui efeitos fisiológicos que acontecem no tecido muscular, que é realmente o nosso foco, o nosso objetivo é atuar no sistema muscular, no tecido muscular. A gente pode promover 3 coisas no sistema muscular. Primeiro, relaxamento. Segundo, estimulação. E terceiro, liberação de contraturas e nódulos musculares. Então, para cada objetivo, a gente tem técnicas específicas. Então, olha, relaxamento eu alcanço com movimentos de deslizamento e amassamento. A gente vai ver também na aula das técnicas específicas, tá? Estimulação, a gente consegue com movimentos de percussão, beliscamento, liberação de contraturas e nódulos. A gente consegue com compressão, amassamento e deslizamento profundo. Então, a gente precisa saber muito bem qual é o nosso objetivo, e a gente vai determinar isso na avaliação. Sabendo o nosso objetivo, a gente vai saber qual técnica a gente vai usar especificamente, tá? E isso é que vai tornar vocês massoterapeutas de qualidade, de excelência. Não vão fazer massagens aleatórias, com movimentos aleatórios, sem saber o que está fazendo e sem ter conhecimento do seu objetivo com aquele músculo, com aquela pessoa, tá bom? Então, ó, a gente tem muita gente que eu vejo por aí fazendo técnica de estimulação com teoricamente o objetivo de relaxar, fazendo massagem relaxante, mas com técnicas de estimulação. Eu vejo isso muito frequentemente, eu acho errado, e realmente uma falta de conhecimento técnico da pessoa, e certamente vocês não vão cometer esse erro em nome de Jesus. Vamos lá. Efeitos sobre os ossos e articulações. Os efeitos sobre os ossos e articulações serão efeitos secundários. A gente não tem efeito direto porque a gente não faz massagem em osso e nem massagem em articulação. O que acontece é que quando a gente consegue restaurar o fluxo sanguíneo daquelas regiões musculares ali adjacentes àquela articulação, a gente favorece uma nutrição melhor daquela articulação. E aí a gente favorece um fluxo de líquido sinovial mais fluido, né? O que é o líquido sinovial? É o líquido que está dentro da articulação, que permite lubrificação do movimento. Senão a gente ia ficar rangendo, se não fosse o líquido sinovial, como se fosse o óleo da porta. Se não fosse o líquido, a gente ia ficar rangendo toda vez que a gente se mexesse. Então, a gente precisa de uma fluidez nesse líquido. A gente consegue isso através das correções
das disfunções musculares adjacentes. Se tem um músculo prendendo aquela articulação, ela não vai ter um fluido bom de líquido sinovial, certo? Então, é secundário os efeitos da massagem nas articulações, além de liberação de aderências de componentes articulares. Na verdade, um componente articular que a gente consegue liberar aderência é a cápsula articular. E aí a gente vai fazer isso com massagens com movimentos de fricção nos tendões, que são os tendões são a parte do músculo que se inserem diretamente na cápsula articular. Então, a fricção a gente faz nos tendões e não no ventre muscular. Através dessa técnica, a gente consegue liberar aderências na cápsula articular, tá? E promover melhora da dor nessa pessoa. Vamos lá. Então, melhora da dor, acabei de falar. Então, a gente tem um efeito fisiológico que é, digamos assim, o mais importante no caso de massagem terapêutica, que é o alívio da dor. Geralmente, quem procura um massoterapeuta clínico, um massoterapeuta que atenda com massagem terapêutica, geralmente ele vai buscar alívio da dor, na maior parte das vezes. E aí a gente consegue esse alívio da dor de duas formas. Primeiro, a teoria das comportas, eu já vou explicar o que é. E segundo, liberação de endorfinas. Vou começar pela liberação de endorfinas, que é o mais fácil de entender. A gente, quando toca numa pessoa, a gente, quando promove um toque terapêutico, a gente automaticamente promove liberação de endorfina pelo sistema nervoso central. Endorfinas são neurotransmissores de sensação de bem-estar. Então, o corpo libera o cérebro libera esses neurotransmissores para o corpo e eles vão promover essa sensação de bem-estar. São os mesmos neurotransmissores que são liberados quando a gente come chocolate, os mesmos neurotransmissores que são liberados quando a gente faz exercício físico. Então, a massagem tem esse poder. Quem nunca assim, recebeu uma massagem e depois não se sentiu plena, né? Pleno depois daquela massagem? São as endorfinas, as maravilhosas endorfinas. E aí, a teoria das comportas. Vamos prestar atenção agora, tá? Se quiser dar um pause aí, beber uma água, faça isso. Você vai precisar prestar atenção. O que foi, meu amor? Vem cá. Vem cá com a mamãe. Vem cá. Ó, teoria das comportas. A gente tem uma comporta no nosso sistema nervoso que funciona da seguinte maneira. Os nossos nervos levam informação de dor, de temperatura e de pressão através da periferia para o cérebro. Então, a gente tem fibras nervosas para tato, que é pressão, para dor e para temperatura. Essas fibras competem entre si para ver quem vai chegar mais rápido no cérebro. E o cérebro vai interpretar essa informação, vai modular, que é registrar aquilo e enviar uma resposta. Por exemplo, se tem um prego no meu pé, eu pisei num prego. Aquilo é um estímulo de pressão, né? Um estímulo de toque mesmo, de toque doloroso. E aí, aquele estímulo vai para o nosso cérebro, o cérebro vai interpretar aquilo como uma agressão e vai retornar com resposta de dor. E aí, o que acontece? A fibra de tato, essa fibra de estímulo mecânico, ela é muito maior do que a fibra de dor. Então, quando a gente estimula tatilmente, né? Nem sei se existe essa palavra tatilmente, mas estimula com tato, né? Com toque, a gente consegue uma liberação, um envio muito mais rápido dessa informação para o cérebro. E aí a informação de dor, ela fica secundária.
Quem já nunca ouviu falar assim que carinho de mãe, quando um filho machuca, que você esfrega, dá beijinho, aquilo ali nada mais é que você ativar a teoria das comportas. Você tá dando estímulo tátil para que o estímulo tátil ele vá mais rápido do que o estímulo da dor, porque a fibra dele é maior. Deixa eu ver se dá pra gente visualizar aqui, ó. Olha só. Aqui são as fibras tipo A, fibras de dor, tá vendo? Essa aqui de cima. Ai, risquei muito, peraí. Laranjinha de cima, ó. Essa laranjinha de cima são as fibras de dor. Essa roxinha de baixo são as fibras de tato, fibras de pressão. E essa aqui do meio, bem fininha, é a fibra de temperatura. Ai, Caleb. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Então, as fibras de temperatura competem com as fibras de dor e as fibras de tato. As fibras de tato são maiores porque a gente precisa sentir o tempo inteiro. Por que elas são maiores? Porque a gente sente muito mais tato do que dor. A gente não sente dor o tempo inteiro. Então, o nosso corpo foi projetado para sentir mais o toque do que a dor. Caleb tá mandando vários beijos para vocês. E atrapalhando a aula também. Ó, efeitos fisiológicos sobre as vísceras, mas, assim, objetivamente, ela acontece mais sobre a motilidade intestinal através daquela massagem abdominal que eu falei com vocês já 2 vezes, tá? Então, sobre as vísceras, a gente tem mais poder de atuar na motilidade intestinal com massagem. Tá acabando, galera. Efeitos fisiológicos sobre a pele. Então, o que acontece na pele quando a gente faz massagem? Hiperemia, né? Já falei, que é aquela vermelhidão. Facilita a permeabilidade dos agentes utilizados na massagem. Então, se você estiver usando óleos essenciais, óleos terapêuticos, ou se você estiver fazendo massagem facial com algum produto de estética, você favorece a entrada desse produto com massagem devido à hiperemia, né, devido ao aumento do fluxo sanguíneo ali, e renovação celular, porque você facilita a remoção de células mortas, e aí você consegue a renovação celular. Hidratação, na verdade, a hidratação da pele é uma consequência dos produtos que você utiliza naquela massagem e favorecendo a entrada, a permeabilidade desses produtos, e aí você consegue uma hidratação da pele, tá? Vamos lá, tá acabando. E por fim, os efeitos psicológicos, que são os mais esperados, o que todo mundo gosta, por isso que todo mundo ama uma massagem, que é relaxamento físico, alívio de estresse, alívio da dor, estimulação para atividade física, estímulo sexual e sensação geral de bem-estar devido a essas lindas, maravilhosas e perfeitas endorfinas que foram feitas. Meu filho, mamãe tá dando aula. Já vou te dar água, tá? Tá acabando. Endorfinas liberadas pelo nosso cérebro, gente. Vou dar um pause porque Caleb tá demais. Espera aí. Então é isso, gente. Através da liberação de endorfinas, a gente consegue todos esses efeitos psicológicos que são maravilhosos, né? Geralmente as pessoas correm atrás de massagem em busca deles, mas eles não são os únicos efeitos que a gente tem. A gente já viu aqui nessa aula que a gente tem bastante efeito fisiológico também, que a gente pode proporcionar com massagem e deve oferecer sim, ofertar isso ao cliente, tá bom? Acho que acabou, deixa eu ver aqui. Acabamos. Então, meu filho, mamãe tá dando uma rapidinho. Instala de novo, tá?
Então, gente, essa foi a aula de efeitos terapêuticos. Tivemos bastante participação dos meninos aqui, né? Desculpa aí pelo, né? Né, Caleb? Então, tamo junto. Dúvidas, vocês coloquem no grupo ou aqui nos comentários e eu tô aqui pra ajudá-los, tá? Um beijo, dá beijo, Caleb, pessoal. Beijo. Joga beijo. Mãe, olha aqui. Não, não é beijo em mim, não. Beijo, pessoal. Mãe, Tchau, gente. Mãe,